Olá! Tenho imenso prazer em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Já nesse clima de primavera, coloque flores no seu dia a dia, se acomode na poltrona junto com a criançada e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livro, temos as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E claro, vamos falar de leitura a partir da infância. Vamos que vamos! Para compartilhar da sua companhia nesta semana do Dia da Criança, fizemos uma mistura leve e suave sobre a importância da leitura na vida da criançada, mas também colocamos em discussão a responsabilidade dos pais e dos educadores em proporcionar às crianças esse universo prazeroso da leitura. Vamos conversar sobre os benefícios da leitura desde o início da vida, passando pelos anos iniciais, o que refletirá com certeza no futuro. Nos primeiros momentos da vida, a criança recebe benefícios mentais que são inestimáveis para o desenvolvimento do cérebro, que estimulam janelas de oportunidades que são momentos de ótimo aproveitamento. A leitura ela deve ser oferecida desde a gestação e ela deve ser continuada ao longo da vida da criança. O interessante é que os pais devem ler para a criança e com a criança. Não é só a leitura assim, né, de uma forma indireta. Então isso significa o quê? Os pais devem estar envolvidos com afeto, com carinho, com aquela troca de olhar, com aquela questão da diferença da entonação e mostrando para a criança que aquela atividade é uma atividade prazerosa. O processo de iniciação à leitura deve começar em casa, no ambiente familiar, com ações por parte dos pais que proporcionam à criança interação com a leitura de forma a despertar esse gosto tão necessário e importante. No ambiente da casa, na privacidade do lar, traz, além do conforto, o sentimento de proteção, a ligação afetiva e os traços comuns, além do parentesco sanguíneo. A leitura, quando praticada nesse ambiente, ganha status de ritual que reúne as pessoas. Porém, é de fundamental importância que haja no lugar um ambiente apropriado para essa interação. A leitura não pode ser obrigatória e deve haver foco em locais onde prevaleçam a relação de carinho e a relação de afeto. O local deve ser um local tranquilo. Pode ser embaixo de uma árvore, numa praça. Pode ser no quarto, na hora de dormir, a meia luz. Pode ser no playground do prédio. Pode ser na porta de casa com outras crianças, numa festinha infantil. O importante é que seja um momento onde a criança esteja disposta, que a criança não esteja cansada, com fome, com sono, porque senão ela vai ter outros fatores que vão deixá-la irritada e ela pode criar aversão naquele momento, então ela tem que estar bem confortável. A criança já se alimentou, tomou banho, está tranquila, não está cansada de outras atividades, vê que a criança realmente quer participar de alguma coisa diferente. O ambiente não deve ter muitos estímulos, então eu tenho que desligar a televisão, desligar um som, porque não adianta eu estar lendo a criança com vários estímulos ao redor, onde ela não vai saber onde é que ela vai focar e prestar atenção. Então desliga a televisão, um ambiente mais tranquilo, mais calmo. A família pode colocar no colo, pode sentar de frente para ela, pode ler o livro aqui e mostrar para ela. Pode, quando o bebê é muito pequenininho, no colo mesmo, lendo, passando o dedo da esquerda para a direita, colocando a mãozinha dela. Tem livros que tem textura, por exemplo, então passa a mãozinha para que ela consiga perceber a sensação tátil do livro. A mãe, o pai, a babá vai lendo e vai olhando para a criança, sorrindo. A pessoa tem que ir mudando a entonação quando ela vai falar de algo alegre, de uma forma exclamativa, depois uma pergunta, depois ela um suspense, pode fazer gestos, para que aquilo fique bem interessante. Então aquele momento tem que ser um momento legal, que a criança vai curtir, porque o cérebro ele aprende com prazer. Quanto mais prazer, mais fácil o cérebro vai aprender.
Por outro lado, existe uma equação que precisa ser resolvida, já que, em parte do dia, as crianças permanecem no ambiente da escola, mesmo que, por algum motivo, as crianças não sejam estimuladas no ambiente familiar para ter contato com os livros, a escola não pode, portanto, se furtar do compromisso e da responsabilidade de promover ações que sejam estimuladoras da leitura. Professor que não incentiva a leitura, ele é um ladrão, porque ele rouba da criança a leitura no nascedouro, na infância. Em primeiro lugar, ele tem que ser leitor. Se ele não é, por um motivo ou por outro, porque ele não teve um professor leitor, finja, mas ponha o aluno para ler. O futuro dessa criança depende de milhares de coisas. Entre esses milhares, com certeza, a leitura é uma coisa, uma porcentagem importante desses milhares. Temos aqui uma professora falando da experiência com crianças e leitura, com a palavra professora Jaqueline Duque. Ela trabalha na Rede Municipal de Ensino aqui de Linhares. Buscando, assim, sempre usar o máximo de dinâmicas possíveis para poder incentivar o gosto deles pela leitura. E para que esse gosto, assim, realmente tenha um significado na vida deles, eu sempre achei necessário que a gente trabalhe, permeie todos os gêneros textuais. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, uma receita, um texto instrucional para montar algo, um desafio, um cordel, você mostra para a criança qual a real função social da leitura, né? Ela vai compreender qual a necessidade da leitura para a vida dela. E falando de estímulo à leitura desde a infância, é que recebemos com muito prazer Luísa Guerra, uma menina gente boa que sempre recebeu estímulos dos pais, dos avós e dos professores, para descobrir o carinho pelos livros. Seja bem-vinda, Luísa. Leiam porque é uma coisa que vai te fazer bem, vai te fazer imaginar, vai te ajudar numa redação, vai te ajudar lá para frente. Leiam. Nessa terceira temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos o prazer de permanecer na sua companhia. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. É um instante só. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Na dica de leitura dessa edição, mostramos um vídeo com a médica pediatra Luciana Herrero, que dá algumas dicas sobre alimentar o hábito da leitura no cotidiano das crianças. Confira comigo. A Academia Americana de Pediatria então recomenda que os pais comecem, desde a gestação, com um hábito de ler para esses bebês. Num momento tranquilo, pode ser uma história curta, e que depois, quando o bebê nasce, ele escolha um momento do dia, de preferência todos os dias, para ler para esse pequeno. E os benefícios são vários. Olha aí, vamos citar eles agora. Maior vínculo com a pessoa que lê para elas, maior atenção, concentração, memória, aumenta o vocabulário, favorece a linguística, a capacidade de se comunicar. Favorece também a autoconfiança dessa criança, a capacidade de se colocar no lugar do outro, que chama empatia, a consciência do mundo, até da sustentabilidade, né, da defesa do ambiente. É só a gente escolher as histórias certas. Também favorece com que essa criança seja mais doce, menos agressiva, menos hiperativa, olha que bacana, e até favorece o sono. Isso foram todos estudos comprovados, que a leitura para os pequenos fazem toda essa diferença. Na nossa dica de livro dessa edição, vamos dar espaço para escritores que produzem livros para o universo infantil, para que eles possam contar um pouco da sua experiência. Então, quando chegava em casa, depois da escola, fazer o quê? Fazer o quê? Me divertir. Me divertir a viver aventuras incríveis lendo. Meus pais sempre leram para mim, minha mãe lia poesias, meu pai me dava muito livro. E no meu caso, ao contrário do que acontece com a maioria das crianças, não foi um adulto leitor que se fez ponte entre mim e os livros, que me apresentou os livros. Foi minha mãe adotiva,
que mal frequentou escola, trabalhou a vida toda como empregada doméstica e me contava histórias todas as noites para dormir. Você vira o teu sobrinho, o teu filho lendo alguma coisa, não, isso é porcaria. Não... Ele escolheu, ele tem o direito de ler aquilo que ele está lendo. Ele está acrescentando àquele livro as ideinhas dele, deixa ele. Liberdade de leitura, tá? Você pode sugerir, nunca impor. Ao você acostumar a ouvir história dos seus pais, mesmo que não seja lendo, você vai procurar histórias depois, no momento que você precise, no momento que você queira. A literatura é como uma turma de amigos. Você tem que escolher quais os que você quer, quais os que têm a ver com você. Porque principalmente a gente aprende sozinho, a gente aprende lendo. E lendo pelo prazer fantástico de ler. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos assistir juntos a uma matéria muito legal sobre crianças e livros. A criançada dá um show. Acompanhe comigo. Você já leu hoje? Uma pesquisa da PUC Campinas descobriu que os alunos com bom aproveitamento em língua portuguesa têm melhor rendimento nas demais disciplinas. Mas por que a leitura é tão importante? É bom ler porque a gente conhece muita leitura. Com a leitura a gente conhece o mundo. Através da leitura a gente fica sabendo de muita coisa. Você aprende, você ri, você acaba entrando na situação do personagem que você está lendo, sobre a história que você está lendo, aprende novas coisas. Porque que aí depois dá pra gente colocar muitas coisas aqui no nosso cérebro. Porque passa de ano. A gente aprende um monte de coisa que a gente não sabe. Curiosidade também dos livros. Com os livros a gente pode viajar para onde quiser. Podemos ir num instante a lugares mágicos e ainda aprender com isso. Eu lia bastante gibis. Não sabia o que estava escrito, mas aí eu interpretava e ia falando e olhando nos desenhos. Quando eu leio, eu me sinto livre, porque é muito conhecimento que a gente tem. É muito importante, porque as pessoas podem aprender a dirigir carro, ler, escrever, a fazer matemática e confiar em Deus. Além de divertida, a leitura é um direito de todo mundo. E pra gente, todas as crianças deveriam ter esse direito. Tem gente que não tem essas coisas e eu dou graças a Deus porque dá pra gente vir aqui, dá pra gente ler, dá pra gente usar o computador, um monte de coisa. As crianças têm direito de frequentar uma escola, de ter acesso à leitura, porque isso é o futuro para as crianças. Eu quero ser médica ou musicista, e para isso tem que ler bastante. Pois é, leia para uma criança, isso muda o mundo, pode ter certeza. Então, e a nossa história com Enzo, na verdade, ela começa com um livro. Ele é adotado, ele tem 6 meses que está conosco, a gente ia para o abrigo e a nossa forma de encontrar, de conquistar, né, de fazer com que essa família fosse realmente feita, foi através da leitura. Então a gente chegava no abrigo, eles tinham vários livros, a gente pegava e falava, Enzo, vamos ler, vamos ver essa historinha? E ele vinha todo contente. Quando a gente não falava, ele mesmo pedia, aí sentávamos nós 3, né, ele no meio, a gente punha o livro. Fazer com que a leitura faça parte da vida dele enquanto ele é pequeno vai fazer a diferença na hora que ele aprender a ler. Ele vai querer ler, vai procurar um livro, na escola não vai ser tão difícil. Por isso que eu acho que é fundamental para uma criança a leitura. Além de a gente ter essa aproximação com ele, fazer a descoberta, né, de toda a criatividade, imaginação, ela transformou a nossa família, né? Fez com que a gente se conhecesse, né, se aproximasse, fez com que a gente construísse a nossa família, né? Quando o livro faz parte da rotina de uma criança, a tecnologia deixa de ser concorrente aos poucos. É responsabilidade dos adultos, sim, mediar essa relação, e são os adultos que vão apresentar um mundo para as crianças, um mundo de possibilidades, de novas oportunidades, e o mundo do livro, que é um bem cultural importante. E a dica aqui
é apresentar o livro de forma bem acessível. Vocês viram que lindo como o Enzo vai na prateleira e o livro está na altura dele. Ele pode pegar o livro a qualquer hora, ler deitado, brincando, ler junto com as mães, de forma muito gostosa. E aí o livro passa a fazer parte da vida. Eu leio para uma criança, isso muda o mundo. É nesse clima de literatura infantil e comemoração da nossa criançada é que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista com a menina Luísa Guerra. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e vamos para a entrevista com Luísa Guerra. Ô Luísa, fala um pouquinho aí da sua experiência na escola, você está cursando que período, como é que está essa situação, Luísa? Eu estou no 6º ano, não parece, mas eu Deixa eu colocar os livros aqui em cima, isso, depois eu passo para você. Eu sou do 6º ano, então eu estou tendo agora uma adaptação um pouco mais difícil, porque como eu estava no 5º, tinha poucos professores, e agora tem mais, né? Mais matérias, né? Não, as matérias eu acho que são até as mesmas, mas os outros professores também, eu tinha duas ou 3. Agora eu tenho bem mais professores, eu tenho acho que 9 ou 7, é por aí. Eu sei. E como é que está a experiência na escola? Porque você tem um envolvimento na escola também, depois a gente vai falar da sua experiência na família. Já é a 3ª ou 4ª vez que você vem no programa Sim para a Literatura falar da sua experiência de leitura. Como é que está o projeto de leitura lá na escola, Luísa? Olha, lá a gente tem um projeto de leitura que é bem assim, rodízio de livro. É muito bacana porque você pega um livro de outra pessoa, lê e descobre um pouco, imagina um pouco mais, entendeu? A gente acaba lendo livros que, para não ter que ficar comprando, a gente faz rodízios e é muito bacana, porque a gente viaja numa outra imaginação. Porque cada um tem o contexto, cada livro tem a sua forma. Então, assim, esse compartilhamento de livro, quer dizer, com um livro só, quando você troca com os colegas, você tem a oportunidade de ler mais livros. Sim. É isso? E aí vocês conversam depois sobre os livros, faz parte de uma rotina da escola, como é que funciona lá? Depois nós temos atividades avaliativas, que a professora de gramática, ela dá alguns pontos para quem ela vê que leu, quem vai bem na atividade, e a gente também tem diálogo. E as atividades, elas são surpresas. Por exemplo, a minha primeira foi de cada um falar um pouco do livro que leu. E aí a segunda foi atividade avaliativa mesmo. E é variado. Tem teatro, a gente conta o que a gente viu naquele livro. Ah, tá. Você pega uma história que vocês leram, pega a história e transforma, por exemplo, numa cena de teatro. Também. Ô Luísa, nessa experiência sua como leitora, de forma geral, quando você, por exemplo, vai falar de um livro que você leu, o que você destaca mais? Eu gostei da história porque me emociona, a história é uma história, por exemplo, que serve como uma lição de vida, tem um personagem que eu gostei, como é que está sendo? Também, porque quando você lê, te inspira a aplicar no seu dia a dia, na vida real, né? É claro, não tem tanta imaginação, igual tem nos livros, não tem tanta ficção, mas você pode tirar um pouco do proveito do livro para estar aplicando do dia a dia, seus familiares, seus amigos. E às vezes também, né, Luísa, você se emociona com a história de um personagem? Isso já aconteceu? Olha, eu sou... também, já aconteceu uma vez. Eu gosto muito do Percy Jackson. Eu me apaixonei muito. Aqui, né? Eu me apaixonei muito pela história dele. Porque é uma história de mitologia e ele convive com a mãe e não sabe que o pai dele era um deus. Então eu gosto muito, porque te faz pensar assim, na sua família. Entende que tem tantas pessoas que às vezes não tem um pai, não tem uma mãe ou alguém importante.
E faz pensar, assim, aí faz a gente também se emocionar, né? E é importante perceber, né, Luísa, que quando você tem uma família, a família que apoia, que está ali junto, que a gente precisa também dar essa continuidade, precisa valorizar, né, Luísa? Precisa. Porque sem a família a gente não é nada, né? É. Nós não somos nada. Esse hábito seu de leitura, Luísa, já que a gente está falando da família, como é que começou lá na família? Começou Lorena, assim. o Ronaldo, o vovô, a Começou vovó? assim, minha avó, ela é professora de geografia e de ensino religioso. Hoje ela não está dando mais aula de geografia não, mas ela dava. E nesse período, minha mãe ficava assim, você tem que começar a ler, você tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever. Eu tinha, eu acho que... Tá com 12 agora, né? Aham, eu acho que eu tinha o quê? Uns 6, 7, 5, 6 por anos. aí. É, por aí. E aí minha mãe falou, você tem que aprender a ler, você tem que aprender a escrever. Acostumar a ler e tal. Aí eu peguei, a minha avó, ela começou... Toda noite eu ia pra casa dela, ela começou a me dar uma aulinha, uma mini aula de português pra mim ir aprendendo como que se escreve, como que se lê. E depois de um tempo eu fui aprendendo a ler e fui me aperfeiçoando e fui tomando gosto. Gosto pelos livros. Uhum. Quem foi que deu o primeiro livro de presente? Livro fora de livro de escola. Você lembra disso? Eu pedi de Natal, acho que foi pra minha tia, que mora lá na Bahia. Acho que foi pra ela, Ela me deu um livro de uma ratinha, a história de umas ratinhas. É muito bom. É a vivência delas no ensino médio. Foi muito, muito bacana esse livro. E que eu me lembro, acho que foi ela que me deu o meu primeiro livro. O primeiro. Daí não parou mais, né? Depois eu mesma fui comprando. Os meus pais me davam dinheiro, eu ia e comprava. Eu compro. Esse gosto seu pela leitura, Luísa, ele tem incentivado você a estudar mais? Sim, tem facilitado sua vida na escola? Sim. Eu não posso dizer na escrita, porque eu sinto muita dificuldade na hora de escrever. Ainda sente, né? De erro, assim mesmo, porque eu tenho muito. Mas me ajuda muito também para conhecer um pouco o significado das palavras, coisas do tipo. Por exemplo, para entender uma questão de matemática, ajuda? Ajuda. O hábito da leitura? Eu li um livro que era Emília no País da Matemática, Gramática, alguma coisa assim. E esses livros, você conseguia aplicar nas questões, porque você estudava aquilo, por exemplo, se estudava um adjetivo ou um substantivo, acho que era Emília no País da Gramática. Você estudava um adjetivo, um substantivo, um pronome, e caía numa prova qual era, o que era um pronome, o que era um substantivo, e você acaba já sabendo pelo fato de ter lido. Eu sei. Você observa na escola, Luísa, os seus colegas que estão envolvidos nesse projeto de ler livros de literatura, né, romances, historinhas e tal, está facilitando a vida deles nas outras disciplinas? Olha, eu não sei, mas eu acho que sim. Eu tenho vários amigos, tipo o Enzo, a Luana, são pessoas assim super inteligentes também, eu gosto muito, e eles leem muito também. Então eu acho que na vida dos meus colegas, sim, eu acho que se aplica. Está facilitando. Tem uns que não leem, né, isso é óbvio, mas agora tem outros que gostam de ler e aplicam. E o fato de vocês terem o hábito da leitura incentiva outros colegas, colegas inclusive, seus amigos que não são colegas de escola, né, Luísa? Sim, também. Pessoas que a gente acaba conhecendo durante período de escolar, ou quer dizer, fora da escola, né? E incentiva sim, porque você acaba contando a história um pouco, né, a sinopse de um livro para aquela pessoa, ela se interessa e procura saber do livro para começar a ler e acaba tomando gosto. Tomando gosto, né? E a sua irmã, qual é a idade dela? A que apareceu na foto aqui. Ela tem 8. E qual é o nome dela? Júlia. A Júlia. E você já está incentivando a Júlia a ler? Júlia lê. Ah, é? Ela lê. Maravilha. Ô Luísa, assim, qual a mensagem que você deixa para a turminha de sua idade, dessa sua experiência que começou na família, né? Sua mãe, sua avó, seu pai, seu avô, e aí depois você já chegou na escola já com essa vontade de ler. Que mensagem que você deixa para a turminha de sua idade? Eu deixo essa mensagem. Leiam.
leiam porque é uma coisa que vai te fazer bem, vai te fazer imaginar, vai te ajudar numa redação, vai te ajudar lá pra frente. Leiam. Porque lendo, você aprende, você se torna uma pessoa melhor e várias outras qualidades que vêm junto. Tem um personagem de um livro que você leu, que marcou, Luísa, assim, que você consegue lembrar, e por quê? Olha, esse daqui, okay. Do livro Robinson Crusoe. Aqui. Deixa eu ver o autor aqui. Depois a gente vai colocar as fotos, tá? Para aparecer. Eu gosto muito dele porque é um cara que ele vivia... A Conquista do Mundo numa Ilha, é o nome do livro. Ele aprende a viver, porque ele tinha luxo, ele tinha conforto, ele foi parar numa ilha, ele teve que aprender a se virar. Ele se virar sozinho. Não tinha aquilo tudo que hoje nós temos. Ele teve que fazer sua própria comida, fazer sua moradia, coisas do tipo. Coisas que eu tenho certeza que muitas pessoas, se fossem parar numa ilha, não iam saber fazer. Teriam dificuldade. Teriam muita dificuldade. Ele, no começo, teve dificuldade, mas depois ele foi se adaptando. E na hora de voltar para a cidade, ele virou uma pessoa melhor. Ele ajudou os seus amigos. Eu sei. Então, eu acho que esse personagem aí, do Percy Jackson também, são dois personagens que para mim vão ficar super gravados na minha memória. Maravilha, obrigado por ter vindo, tá, Luísa? Você vê que seus pais, Lorena, Ronaldo, a irmã, que já apareceu na foto aqui, né? Que bom. É assim que encerramos mais essa edição do nosso programa Assim para a Literatura. Eu tive uma satisfação muito grande de receber Luísa Guerra aqui. Luísa é uma menina bacana, de uma família bacana, serve como referência para todos nós. E nessa edição comemorativa da Semana da Criança, a nossa mensagem que deve permanecer: leia para seu filho. Eu vou pegar como referência uma campanha que o grupo do Banco Itaú faz. Leia para seu filho, pois isso muda o mundo. Muito obrigado. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Assim para a Literatura, especial da Semana da Criança. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.